a maioria me conhece, mas quem não me conhece, moro aqui já há quase 18 anos. Sou bióloga e depois fui fazendo especializações e caminhando meu estudo para as percepções de comportamento, né, dos seres com os ambientes. E aí também fiz um caminho espiritual mesmo de trabalho. Então fiz uma formação em constelação familiar, depois fiz outras em medicina germânica, em curas energéticas, enfim. Eu falo um pouquinho disso, do que eu fiz de estudo até hoje, porque hoje eu acho que é uma grande reflexão, assim, de um caminho a ver com a biologia, o princípio da biologia. Então, quando eu fui, sempre desde criança, eu tinha muito essa visão que a natureza, que os seres que ali estavam, existia algo mais complexo do que só. Eu cresci no Rio de Janeiro, num apartamento, minha mãe nunca deixou ter bichinho de estimação, então eu achava que era muito além disso. Eu sentia que eu tinha essa vontade de morar num lugar mais selvagem, de ter mais contato, de ter essa intimidade. Eu sentia que isso nutria alguma coisa diferente em mim. Então, na faculdade, eu fui muito sempre para esse caminho. E com a espiritualidade, isso abriu para mim a visão real, assim, do que realmente é o ser humano. Ele é só mais um animal que está dentro de um complexo de vidas, dentro de um planeta, e esse planeta dentro de um sistema, e esse sistema em algo tão enorme que a gente vai alcançar aí dimensões. Quando eu resolvi fazer a palestra, eu veio muito forte, assim, eu também dando aula sobre esse assunto, sobre a evolução. Então, dentro da biologia, a gente tem uma parte que a gente estuda, que é a origem da vida, aqui no planeta Terra, e a evolução, até chegar no ser humano, e por que o ser humano se tornou como ele é, né, o Homo sapiens sapiens, quais foram as camadas até ali. E, de certa forma, o que a ciência trouxe acreditava que entenderia o que iria acontecer depois. Então eu trago essa visão, né, evolução e consciência, esse caminho humano na matéria. E agora eu quero mostrar para vocês ele é a introdução de um filme, eu não sei se já viram, Here, é um filme que, aqui em português, é um filme que ele se passa todo num cômodo de uma casa. Então, vai mostrando diferentes famílias que vão morar nessa casa e saem dessa sala, né? Como esse contexto de um lugar pode habitar várias pessoas em diferentes momentos. Só que o início do filme vai mostrar essa sala, antes dela ser a sala de uma casa, esse lugar, ele existiu, e aí vai fazendo uma trajetória desde o início da Terra. Então, uma introdução só para a gente entrar nessa imagem que eu estou trazendo. Deixa eu botar aqui logo agora.
Então, essa introdução, ela traz, esse é o filme, ela traz essa introdução que aquela sala, na verdade, se a gente pega um quadrado de imagem, foi desde aquele início que mostra. E aí a reflexão, né, maior, assim, esse planeta que a gente está, essa Terra, a ciência consegue entender que ele tem né, em torno de 4 bilhões e meio de... Deixa eu voltar aqui para a tela inteira. Né, 4 bilhões e meio de anos. E a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, ela tem 200 mil anos só. Então, uma diferença gigante, né, se a gente for pensar o tempo que esse ambiente, e aí eu falo sobre tudo, tem e o tempo que a gente tem presente aqui. Outra reflexão que eu faço trazendo essa imagem, que o nosso corpo, já sabemos, né, independente da nossa crença espiritual, que ele vive um ciclo, que depois que ele perde a conexão com a alma, que ele desencarna, a carne volta para a Terra. Então são compostos que vão se decompondo e ela volta para a Terra. Então, existe até um cientista que diz, você pode estar comendo a batata que tem partes do seu bisavô, seu tetrabisavô. Mas qual é a analogia nisso? Que as pessoas que já foram, o corpo delas voltam a ser terra. E tudo que a gente usa produzindo nessa terra faz parte. Todo esse conjunto de decomposição. Né? Então, também esse ciclo que a gente tem enquanto corpo físico. Aí eu trago um outro olhar para a gente ir, né, refletindo que qual é a forma, né, de ter um ser aqui, a origem da vida. Então, a ciência sabe que num dado momento teve aquelas explosões, resfriou, esquentou de novo, aí resfriou, vários processos, né? Então, que seriam realmente uma evolução química, né, um processo até que chega a um momento de um ser vivo. E o caminho, né, que a gente tem hoje, assim, de formação dos seres, né, desde o átomo até o planeta em si, né? Então, vários átomos vão formar uma molécula, as moléculas juntas vão acabar construindo organelas que fazem parte da célula, constroem a célula, várias células vão formar um tecido, vários tecidos vão formar um órgão, vários órgãos um sistema, vários sistemas um organismo. Então, aí no exemplo, o lobo-guará, né? Vários lobos-guarás formam uma população de lobo-guará. E várias populações diferentes, de diferentes animais, vão formar uma comunidade. E várias comunidades, um ecossistema, vários ecossistemas, o planeta que a gente vive. Essa é a nossa realidade física, né, que a gente vê. Existe uma outra realidade que essa outra imagem traz. Então, dentro dessa célula, a gente tem algo que é mágico até na ciência, que é o nosso DNA. Ali a gente tem todas as informações, como se fosse o nosso livro de receita, do que forma a gente.
Só que não é só dizer se o nosso nariz vai ser grande, a cor do nosso olho, como é que vai ser essa estrutura física e orgânica nossa. Nele também vão estar contidas outras informações, e que são informações herdadas também dos nossos antepassados, e aí a gente pode chamar desde os nossos antepassados familiares mais próximos até os mais antigos, até o princípio do Homo sapiens sapiens. Então a gente herda medo, a gente herda escassez, a gente herda crenças mesmo, programas biológicos que vão organizar o nosso corpo em relação a sensações, memórias e vivências que esses outros viveram. Claro que os que vieram mais próximos da gente, então se nós somos o resultado de uma célula do nosso pai e uma célula da nossa mãe que se unem e formam, né, a gente como eu como indivíduo, por exemplo, o que está mais próximo de mim são os programas que vão fazer mais efeito na minha vida. Esses programas podem ser desde, por exemplo, em algum momento da minha família lá atrás terem falido. E aquilo ter gerado na família movimentos emocionais realmente assim de medo de perder tudo, de se separar. Outro caso, por exemplo, famílias que é muito comum, né, que pelas guerras que a gente teve, as duas gerações passadas terem deixado seus lugares e ter vindo para um outro lugar em busca, né, de uma vida mais tranquila, que a gente talvez esteja revivendo novamente, né, hoje no planeta, mas isso também é algo que gera um programa biológico, então os descendentes não vão ter vivido essa história, mas eles têm uma informação no seu DNA, das sensações que aqueles que vieram antes sentiu. Isso seria um campo morfogenético, que é esse campo de informações que todo mundo tem, cada um específico para você. Bom, aí eu trago o nosso, de repente, um dos nossos protagonistas da noite, né? Charles Darwin. Vocês, quem não é da área da ciência, deve ter ouvido só na escola falar dele, que geralmente falam só dele até, o próximo nem falam muito. Darwin, ele foi um homem, o avô dele já era um pesquisador, e nessa época era a época das navegações, então os pesquisadores, eles faziam assim, eles entravam nos navios e viajavam, mas assim, 5 anos, 6 anos de viagem, de pesquisa. Ficavam no navio pesquisando, desenhando, colhendo informações, desenhando mapas, para entender esse... Vou encostar aqui, tem problema? Para entender o mundo, né, que eles tinham que desbravar, que não era muito conhecido. E Darwin, ele foi para Galápagos, que era um arquipélago, que não tinha presença humana, eram só mais os animais que viviam, e ele começou a identificar que aquele conjunto de ilhas, cada ilha tinha uma espécie, na outra tinha a mesma espécie, mas um pouco diferente, aquela ilha também tinha algumas características diferentes, às vezes o tipo de água, o solo, os outros animais que viviam. E aí ele fica anos nessa viagem, depois ele volta, ele não fala nada, ele não traz nenhuma publicação sobre o que ele viu, mas ele entende que existe algo que acontece que ele chama de seleção natural. Então, que um organismo, ele passa por uma competição e sobrevive aquele que é o mais apto. Mas ele não fala sobre isso. Por quê? Porque na época, desde antes de Cristo, Aristóteles lá, a gente trazia na crença humana que a gente vivia um criacionismo, ou seja, Deus criou tudo. E essa concepção que ele traz quebraria um pouco. Então ele segurou a onda, ele era de uma família boa, importante, com condição, ele não podia se expor desse jeito. Só que a gente aparece Russell Wallace, que foi um aluno de Darwin, então ele era mais novo, e ele escolhe, ao invés de ir para Galápagos, ele vai para a Amazônia e para a Indonésia. Essa mesma viagem, ele vai parar na Amazônia e na Indonésia. E na Amazônia e na Indonésia, ele convive com também a natureza bruta ali, selvagem, só que também com povos originários. Então, nesses dois lugares, tinha a presença humana nativa, e ele observa, além do ambiente natural, dos animais, do ambiente, ele também observa como é que os humanos viviam naquele contexto. E ele
também, por coincidência, sem saber de Darwin, porque Darwin guarda a descoberta dele só para ele também chega nessa conclusão, de que existe um processo em que as espécies vão se transformando de acordo com uma seleção que acontece. Só que ele, pela vivência junto com esses povos originários, né, ele também percebe que existe uma dinâmica entre todos que é muito mais cooperativa do que competitiva. Então essa foi uma pequena diferença que o Wallace sentiu em relação a Darwin. Só que o que ele faz? Ele volta e ele manda uma carta para Darwin, porque era o professor dele, ele fala, olha o que eu descobri, eu cheguei nessa conclusão, e aí Darwin, junto com as pessoas ao redor dele, corre para publicar, porque senão ele perderia a chance de ser ele o autor, né, dessa descoberta. E fala com o Wallace, põe o Wallace como coautor. E por que na ciência a gente só estuda Darwin? Dificilmente a gente fala de Wallace. Porque ele traz essa vírgula de que existe algo superior que controla tudo, que foi o que ele conviveu vendo os povos originários. Então ele percebia que aquelas pessoas nativas que conviviam com a natureza de uma maneira muito harmônica, elas entendiam que tinha algo a mais, que elas reverenciavam, que elas respeitavam, e que o Wallace chama, né, de consciência. Então, enquanto Darwin, né, ele via a evolução como uma luta, né, uma competição, o Wallace via como uma colaboração. E também ele trazia essa visão que ele trouxe dos povos originários de algo, um instinto natural que ele chama de a consciência. Existe uma consciência superior que faz esse processo. Na época, ele foi meio que excluído, né, no campo científico justamente por ele trazer essa ideia, porque ele traria, além de, primeiro, o processo, não é Deus que criou tudo, só que ele traz que existe algo superior que coordena, e não é mais um padre numa igreja, não é mais um homem que vai estar dentro de um estabelecimento dizendo que é ele que coordena esse superior. Então ele diz que todos teriam a conexão, porque isso está em cada um, né, nessa consciência. E aí eu trago essa conexão, por quê? Porque segundo Darwin, né, na seleção natural, a visão que se tem a ciência seria o quê? A seleção natural diz que nós vamos cuidar, manter e estimular a evolução daqueles que geneticamente são próximos a gente, iguais a próximos. Porque seriam dentro daquela linha que a gente falou, população, comunidade, aqueles que vão estar em harmonia com a gente. Eles têm os mesmos hábitos. Se eles têm a característica genética próxima da gente, então somos parecidos em várias demandas, né, biológicas. Só que, segundo essa visão, por exemplo, um exemplo que alguns cientistas que já foram para um outro caminho, né, trouxeram, por exemplo, o homem está na floresta com seu cão, passeando, seu cachorro de estimação. E num dado momento um macaco vem, pula no cão dele e morde. Ele vai encontrar um pau, alguma coisa para bater nesse macaco, é capaz até dele matar esse macaco. Ou a gente não precisa nem ir longe. A gente usa na ciência os primatas como fontes de pesquisa. E a gente trata um cão, muitas vezes, com algo assim diferenciado como a gente trataria outro da nossa mesma espécie. Só que esse aqui, os primatas têm 98% de característica genética próxima à nossa. Os cães mal chegam a 80%. Então, como é que a gente, como ser biológico, né, segundo essa visão cientista da seleção natural, vai proteger alguém que não é tão próximo e vai, muitas vezes, não só matar, como expor ou como trazer riscos para uma raça que é quase igual a gente geneticamente? Que aí eu não estou trazendo até os miquinhos, né? Mas se a gente for falar do chimpanzé, a diferença deles é menos de 1% da nossa. E a gente, né, não dá esse amor todo aos chimpanzés. Então isso traz uma força maior para essa situação de que existe algo maior que move a gente, que não é só uma característica biológica, né? Não somos só uma máquina, um corpo físico. A gente tem algo que também nos movimenta.
Aí eu trago o nosso terceiro ator do filme hoje, né, Leon Denis. Leon Denis, ele também foi um intelectual, então ele também era da área, e ele observava muito. Tem um livro dele que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro assim super legal para quem for da área, né, ou da ciência, ou tiver vontade de entender um pouco mais, porque ele traz vários links com essa realidade, né, científica. E ele é outro que faz essa integração, né, que o homem e a natureza e a alma, né, então essa trinca coordena o movimento. Então ele fala, tudo evolui, os mundos, os seres e as almas. A natureza é uma escola onde a alma aprende, cresce e amadurece. Ele vai enxergar algo além da matéria. Leon Denis, nesse livro mesmo, ele fala, por exemplo, dos minerais, né, desse caminho que tem da natureza de consciência. E aí vem, né, agora a hora da reflexão maior. O que é a consciência, então? O que seria essa consciência? Que a ciência, né, começou a mexer, né, trouxe, emergiu, e onde a gente encontra, né? E aí muitas pessoas vão entender que essa consciência, ela vem do cérebro. É o meu cérebro que traz a consciência. E aí eu faço essa analogia do rádio, né? Porque o rádio não é ele que faz a música. O rádio, ele é um receptor, ele não é a fonte. O nosso cérebro, ele é a nossa consciência. Então, a nossa consciência é um produto dele, é uma secreção, né, do nosso córtex. Então, a gente vai pensar aí, né, nessa região que o Homo sapiens tem, muito mais evoluída. Será que é um produto, é uma secreção disso? Será que são os neurônios disparando? Isso é a consciência? Então, o cérebro é igual ao rádio. Ele não é a fonte, ele é um receptor. Igual ao rádio. O rádio não é ele que faz a música, ele encaminha a música. O cérebro não é ele que faz, ele encaminha. A consciência, ela existe muito antes do homem existir na Terra. Se a gente fala que essa Terra tem 4 bilhões e meio, a gente vai achar que a consciência existe só 200 mil anos com a gente? Todos, né, vão ter. Então, em Vedanta, a gente fala, tem um termo que é muito interessante, né? Em várias religiões orientais, na verdade, eu acho que até usam esse termo, que é do sânscrito, que é o Atman. Atman, ele significa aquele que não nasce e nem morre, mas aquele que testemunha. Então, que seria esse eu verdadeiro. E aqui, quando a gente traz, né, essa ideia, a gente já está trazendo uma ideia de um campo multidimensional, que é além dessa realidade que a gente está vendo aqui. Né? E com diferentes gradações, com diferentes densidades. Então, todos vão ter consciência. O cristal tem uma consciência, o sistema solar tem uma consciência, só que em diferentes estados de reflexão, de complexidade e de comunicação. E aí eu venho também falar um pouquinho sobre as fontes da consciência, né? Então a gente teria 3 fontes de consciência, resumindo, que seria um corpo grosso, um corpo físico, um corpo sutil, que seria um corpo da mente, né, o funcionamento da nossa mente, e um corpo causal, um corpo onde moram as informações daquilo que a gente não tem acesso. Que seria o do Atman, né, que seria aquilo que a gente não entende, por que as coisas acontecem. Seria o nosso programa encarnatório, seria os karmas. Seriam essas informações que nós não temos controle, como a mente e o corpo grosso. E também camadas da nossa vida. Então, até poucos anos atrás, a gente pode dizer, de repente, a infância das avós, 100, 120 anos, a gente só conhecia o mundo mecânico, que seria todas as ações, inclusive um exemplo que eu vou usar aqui, para uma febre. As ações eram mecânicas, eram físicas, então era um paninho molhado, era um banho gelado para passar essa febre. Quando as nossas avós, mais ou menos,
eram jovens ou passaram a ter filhos, e aí, sei lá, vamos botar aí uns 80 anos, 70 anos, começaram a ter a visão, né, dos compostos químicos que poderiam fazer uma ação no corpo. Então a gente entra no mundo químico, que seriam medicamentos. Então a gente passa a ter um medicamento que vai poder abaixar essa febre. E um mundo que sempre existiu em todos os momentos, que seria o mundo quântico. Então, por exemplo, fazer uma oração para passar essa febre, fazer uma oração para algum doente, entrar em conexão, né? Que seriam os povos originários teriam essa informação de movimentos com a natureza para tratar, né, um doente. E esses três movimentos, né, eles vão entrar nessa cascata neuroquímica, né, desse corpo, que vai, através desse receptor do cérebro, vai passar uma informação para esse corpo e altera essa realidade, né, que tem. E aonde que foi, né, que a gente parou assim, que a gente passou a realmente esquecer de onde a gente é, o que, que a gente veio fazer, né, para onde que a gente vai? Porque isso que sempre me intrigou como criança, assim, que eu falava, gente, quando é que a gente se desconectou? Quando é que a gente achou nojento estar em contato com a natureza? Quando é que a gente passou a não entender mais os ritmos que o espaço sideral mostra pra gente? Então, foi, acho que quando a gente iniciou esse erro da gente de se identificar só com esse corpo grosso, de passar a achar que só até aqui que é a nossa realidade. Então a gente vem, se desenvolve, né, como ser vivo, lá no início daquele filminho, então a gente chega um momento que a gente domina o fogo, depois a gente domina o cultivo do trigo, a gente vai dominando tecnologias e ferramentas que nos fazem desconectar, na verdade. Desconectar com a consciência maior. Desconectar com a nossa própria consciência. Faz a gente ficar preso numa realidade que a gente sabe que não é real. Porque isso aqui que a gente está vivendo agora não é o que a gente é. É só um momento que a gente está vivendo, como um personagem. Mas quando acabar, essa pessoa que está falando, a Maria Fernanda, eu sou casada, tenho 3 filhos, moro em tal lugar, tal, tal, tal. Quando eu desencarnar, meu espírito não é isso. Ele não é isso. Isso foi um momento que ele viveu de experiências. Que fez algo que ele precisava, que está nesse causal, que aqui agora, com essa neblina que me forma no meu receptor, eu não entendo, e vou entendendo menos ainda porque eu estou desconectada. Então, a gente entrou numa ideia que a gente é uma super raça, que só a gente tem consciência. Só a gente tem consciência. Quando a gente para fazer algo que a gente é agressivo, né, ou com a natureza, quando você vai e está num ambiente bem primitivo, assim, de natureza bem selvagem, as pessoas que convivem ali, elas não andam assim arrancando planta, pisando, jogando as coisas, não tem um respeito, porque tudo ali tem consciência. Como se você andasse e alguns filmes de contos de fada da Disney tem assim, que você anda na floresta e tudo vai falando com você. Mas é porque a gente que não consegue entender, a gente que está limitado, mas tudo ali tem consciência. Existe um sentido daquilo existir. Então a nossa maneira, com a visão competitiva da seleção natural, foi o quê? A gente domina tudo e vai destruindo. É a nossa forma de dominar. É a nossa forma de estar, destrói, porque o que a gente quer construir é mais importante para a gente. A gente vai seguindo dias automáticos, né, rotinas. Então a gente usa a nossa biológica para programas que já são consagrados pelo nosso DNA, a gente já herda eles, né? Só que a gente não observa o que está acontecendo com a gente. Quando eu entrei para a formação da constelação familiar, eu queria viver alguma coisa desse aspecto, porque eu tinha
é trabalhado muito com comportamento na biologia. Então, eu trabalhava com inseto, que a relação dele com o tomate e no ambiente diferente, o que acontecia, o que dava vontade dele sair dali ou ele ir para outro lugar. E, num dado momento, a gente, na biologia, a gente investiga. Então, a gente questiona o porquê, faz aquilo. A gente, como humano, né, se eu fosse pegar a gente ali no laboratório analisando, a gente não pensa por quê. A gente simplesmente faz as coisas que a gente quer fazer. Dentro do quê? Só do que o receptor pipoca. Então, a gente vem uma informação e essa informação ela vai ser captada, o nosso órgão que trabalha nesse lugar é a pineal. A pineal é o nosso órgão que ele capta um campo eletromagnético. Esse campo, ele vai ser transformado, né, pelo nosso células sensoriais que a gente tem de diferentes, vai depender de cada sentido que captar. Então ele vai absorver, ele vai interpretar, mas ele interpreta como? De acordo com a biblioteca interna que ele tem, as memórias, as visões, as vivências, aquilo que sente, dos programas familiares. Ninguém para pensar por quê? Por que toda vez que eu entro num trabalho as coisas ficam assim para mim? Por que quando eu começo, ou estou numa amizade, ou estou com alguém, eu sinto que a pessoa não me dá atenção, ou não me dá a moral que eu preciso? Ou por que é tão difícil ter funcionário, lidar com pessoas que não entendem o que eu quero? Por que meu pai tem que ser grosso comigo, falar assim comigo? A gente pode fazer essa pergunta mais dentro de uma criança animada. Ai, mas eu não quero isso, eu não quero que meu pai fale assim comigo, eu não quero que isso aconteça, mas a gente não para observar como Atman. O que isso está acontecendo com esse personagem? O que eu sinto? Nossa, ó, eu sinto raiva. O que é raiva? Por que eu sinto raiva? Essas camadas, né, que a gente vai observando, como, né, um grande observador, faz o quê? A gente tem um posicionamento como parte de um todo. Então a gente sai do alecrim dourado, o único consciente desse universo, e entende que não, eu estou num todo aqui. Tudo isso aqui é um contexto. É uma rede, é uma teia que eu faço parte. E essa presença, né? Parei, entendo, isso não sou eu. Isso que está acontecendo não é o que eu sou. Isso está acontecendo para mim. Então, essa presença, essa percepção e essa autoobservação da nossa existência. Existe, né, já dentro da ciência mais holística, que seria esse lugar que se acredita que a gente está fazendo uma travessia realmente, né, de Homo sapiens para Homo consciens, que seria essa capacidade realmente do Homo sapiens sapiens não ser só aquele que sabe. Homo sapiens, aquele que sabe. Homo sapiens sapiens, aquele que sabe que sabe. Então, aquele que entende que tem. Ele interpreta o que ele sente. E essa seria a nossa grande cereja do bolo, só que ela também nos aprisionou. Então, o Homo consciens seria aquele que traz a consciência. E a consciência, essa expandida. Então, quando eu sei que eu sei, né, eu interpreto aquilo que eu sinto, eu vou observar. Eu vou trazer em consciência. E essa travessia não é em ele ser mais inteligente. Não é sobre isso. O homem já fez esse caminho. Ele já entrou, na verdade, ele já é um resultado. Os 200 mil anos é porque antes teve vários que vieram e que foram lapidando esse corpo grosso para existir até chegar ao modelo que seria humanoide e vai se desenvolvendo e forma o sapiens sapiens. Então, não é mais sobre ser inteligente, né? Mas é sobre lembrar de quem se é. Isso é tão complexo se a gente parar para pensar, porque lembrar quem se é. Porque não é sobre essa realidade daqui. Por isso que eu falei, a gente entra num lugar multidimensional quando a gente fala de consciência. E não é um lembrar como a gente lembra do que eu comi no almoço. É um lembrar que ele vem em movimentos do sentir.
que é como os povos originários se conectam. Então, é um lembrar instintivo e, ao mesmo tempo, é uma permissão desse lembrar. Porque muitas vezes eu observo que a gente até tem momentos dessa reconexão, de você lembrar, relembrar, deixar vir. Só que aí começam a ter barreiras que vão impedindo de acontecer. Então, ou eu não vou me encaixar no grupo que eu tô, ou a minha família não vai me reconhecer assim, ou eu vou começar a ter que fazer escolhas, né? Um exemplo claro, por exemplo, a gente insiste em se intoxicar. Consciente, a gente se intoxica. Quando a gente sai para beber álcool, a gente sabe que está se intoxicando. Então, existe uma interpretação do que é. O álcool no organismo humano intoxica. Ele não traz nenhum bem para o organismo humano. E a gente resolve, às vezes, um dia para isso. A gente tira um dia para isso. Hoje eu vou beber. Hoje eu quero relaxar, quero ficar bem. Então, a gente. Que consciência é essa? Que a gente escolhe se intoxicar. Uma das camadas, né, que se tem várias camadas, mas que impedem a conexão, né, do sutil para o causal. Uma das camadas é a fonte pelo maior orifício, que é o que a gente põe para dentro pela boca. Alimentação, né, e aí entra a bebida. E não é só aí a gente falar o álcool, porque vai deixar, vai tirar, né, tira a consciência, tira os reflexos, não. Alimentação é extremamente tóxica também, ao que a gente escolhe fazer. Então, essas escolhas, elas estão sendo feitas em que lugar? Um lugar de consciência, de escolha de eu estar aqui? É como se esse lugar que a gente resolveu ser, né, os únicos que têm consciência, sou o topo da cadeia, eu sou a raça mais evoluída que tem habitando. Então é tão engraçado quando falam assim, nossa, a gente tem que cuidar do planeta, gente, vamos cuidar do planeta. Cara, o planeta não vai deixar de existir. Quem vai deixar de existir é a gente. O planeta vai continuar existindo. Olha aí quanta coisa aconteceu no planeta. Ele se queima todo, gela todo, ele queima todo de novo. Ele tem tudo pode acontecer com ele. Isso é ele. Ele não é só planeta quando tem seres humanos construindo prédio. Não, isso é sobre a gente, é o nosso comportamento como espécie. Hoje, né, a sensação é realmente que a nossa alma grita, né, no silêncio da nossa rotina. Então, dentro do que a gente tem no dia a dia, das nossas missões, dos deveres, né, das nossas crenças do que é o melhor, porque eu quero evoluir, porque eu não quero, a gente silencia a nossa alma. Silencia aquilo que às vezes vai dar uma chacoalhada. E aqui eu tô vindo, não é para todo mundo de repente virar, não. Então vamos todo mundo virar, né, um nativo, como tem nos lugares que eles ainda vivem totalmente em conexão com a natureza. A gente altera tudo, não. Mas é ter consciência. Então, se eu quero comer um doce, vou falar do meu ponto fraco, né? Eu quero um chocolate. Eu sei que o chocolate, ele não é algo tão nutritivo para mim. Então eu não posso comer muito, uma barra inteira, porque aquilo vai me dar uma reação. Mas às vezes o desejo, a vontade é aquilo, é mais, é mais, é mais. Então a gente traz o movimento. Não é que você não. A gente está encarnado nessa terra, com essa condição, com essa matéria, com essas necessidades que a gente tem. Só que é observação sobre as nossas escolhas. Então, se a gente escolhe, por exemplo, beber, a gente escolha beber num ambiente harmonioso, que a gente escolha beber de uma maneira que depois a gente consiga deixar o nosso corpo no momento de beber água, de se cuidar, de passar no outro dia como se fosse assim realmente um recover mesmo, né? Uma volta assim de reestrutura desse corpo biológico, porque eu entendo que isso aqui é uma tecnologia que eu recebi. E se eu sei que faz mal para o meu computador ter vírus. Aí eu vou jogar várias coisas que tem vírus, mas logo depois eu penso o quê? Eu vou passar um antivírus. Eu vou cuidar dessa máquina, porque senão eu perco ela. Então eu também tenho que parar e cuidar dessa máquina, porque senão eu perco ela. E aí, tudo
bem, a Terra não vai deixar de existir porque você perdeu a sua máquina. Só que você que vai lá para o fim da fila, voltar de novo, com os mesmos programas, o DNA, ele é, é a mão de Deus na gente, é a pisada dele na gente, é aquilo que a gente tem que viver, aquilo que vai atrair, que vai fazer o sentido, né? Então, o próximo passo evolutivo da humanidade, ele não é genético, ele é espiritual. A epigenética, que é uma linha da ciência, ela traz hoje em dia essa visão. A gente consegue mudar, ligar como interruptor genes. A gente liga e desliga alguns genes da gente. Como? Como? Principalmente pelo campo quântico, pelo campo espiritual. Pela coordenação desses pensamentos e sentimentos. Né? E reconhecer que somos um que vive com tudo. Né? Então a gente não é um ser único, individual, a gente não é capaz, a gente precisa de uma comunidade. Nós somos uma população que precisamos de outras populações diferentes. A gente precisa. As abelhas são muito mais importantes nesse planeta do que a gente. Muito mais. Se elas deixarem de existir, um tanto de coisa vai acontecer na nossa realidade. Se a gente deixar de existir, até melhora. Aí a prova foi a pandemia. Quando a gente saiu de cena, tudo voltou. O lugar que não tinha água voltou a ter água, as águas ficaram mais limpas. As coisas foram melhorando na natureza, né? Erros são professores, não são sentenças. Então, é o que eu falei, não é que a gente vai se condenar, ai meu Deus, olha, mas eu tenho uma vida aqui tão boa, eu trabalho, eu vivo mesmo aqui, ó, o capitalismo, e eu como isso, eu adoro uma picanha sangrando, cervejinha. Não é essa condenação, não é isso. Mas é a gente compreendendo, né, e entendendo que o que te dá entusiasmo, né? Entusiasmo é em Deus, né? Deus agindo ali. Então, a mudança não é uma ruptura, é retorno. Quando a gente se transforma, no fundo, a gente está voltando para casa. A gente está voltando para o nosso ser, né? E o entusiasmo, ele tem sido falado muito em várias linhas, né, de desenvolvimento espiritual, como a fonte realmente esse farol, né, nesse caminho escuro que a gente tem aqui. Por onde eu vou? Quais escolhas eu faço? Então, o que te dá entusiasmo? Uma pergunta que você vai fazer que ela vai te ajudar. O que hoje me dá entusiasmo? O que hoje vai me dar entusiasmo? Nossa, não vai me dar entusiasmo trabalhar, tá lá com o meu chefe, com as pessoas que eu tenho que trabalhar, ou eu sou o chefe, não vai me dar entusiasmo ir lá e me dar com o funcionário. Tudo bem, então não vá. Mas e qual a consequência disso? Você vai conseguir viver sem o que esse trabalho ou isso que você tem te dá? E a gente tem escolhas sempre. Viver pelo entusiasmo seria a nova seleção natural, né, do Homo consciens. Então seria a forma que esse homem vai encontrar esse desenvolvimento maior para continuar nessa travessia evolutiva. E aí não é mais necessário competição. A gente não precisa mais, né? A gente já sabe que esse não é o caminho. Cada um tem o seu poder. Todo mundo tem a sua impressão digital. Qual o sentido disso? Cada um tem a sua impressão digital. Qual o sentido que seria disso? Porque cada um tem o seu poder, cada um tem o sentido de ter chegado no lugar que chegou, da maneira que chegou, na família que chegou, na geração que chegou. E aí a gente tem que observar tudo o que está acontecendo, né? E se reconectar com a nossa autenticidade. Então esse efeito que a gente tem um pouco de manada, de pensar como os que estão próximos da gente pensa, é uma anestesia da alma mesmo, é silenciar. Então, até do nosso parceiro, relação conjugal. A gente tem que também transformar esses tipos de relação, em que aqueles dois seres ali entendam que são seres individuais. Sair, né, esse falso romantismo que criaram da metade da laranja, não, todo mundo tem que ser laranja inteira.
Eu não posso viver ali, nessa condição. Então, a parceria real e esses encontros, eles são, na natureza, muito especiais, porque a reprodução tem todo um sentido especial de acontecer. Ele não pode você se identificar. Então, por exemplo, a leoa não escolhe fazer o que o leão faz. Ela não vai mudar o que ela é. Ela não quer mudar o que ela é. Ela não se questiona. A gente entra num lugar de muitas vezes aceitar aquele, vou fazer melhor, é melhor, porque, não, problema, e depois vai ficar falando. Não, mas a hora é agora. E quanto tempo mais você vai estar dentro de uma situação em que abafa o que você é, a sua autenticidade? Então, quem tem olhos que veja e quem tem alma que lembre. Tá? Eu vou encerrar fazendo um verso. Acho que a Magali não conseguiu, né? Eu tinha pedido até para ela imprimir. Mas eu mando no grupo, acho que todo mundo aqui deve estar no grupo do NESA. É o verso de Steiner que eu mais gosto, Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia. E esse texto, quando eu li a primeira vez, ele bateu em mim, assim, e todas as fases que eu vivo, ele bate em mim. Eu acho que ele está ali batendo no meu DNA, nessa parte do medo, né, que talvez seja o nosso ponto mais frágil, o medo. O medo é o que nos derruba realmente, nos anula. Então, é forjando a armadura. Nego-me a submeter ao medo, que tira a alegria da minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente a minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver, eu não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não porque quero encobrir meu medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências de minhas palavras. Não quero acreditar em algo só por medo de acreditar. Eu não quero filosofar por medo de que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros, pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar, não quero tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho inaceitável, por medo de não me sentir seguro no novo. Eu não quero fazer-me de importante, porque tenho medo de que senão poderia ser ignorado. E por convicção e amor, eu quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo eu quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim. Rudolf Steiner. Então é isso. Espero que tenha feito sentido a reflexão.